Então, essa aqui é a nossa recepção. É bem pequenininha, porque geralmente nunca fica ninguém aqui esperando mesmo. Então, é uma área bem confortável, bem gostosa de ficar. Eu gosto muito dessa vibe meio natureza. Então, eu deixo 2 cadeirinhas com almofada. Nessa mesinha, eu sempre deixo uma plantinha e alguns posts de produtos que eu gosto de indicar, até como skincare. Então, a pessoa já chega aqui, já olha, já fica com vontade, já pergunta quando ela entra, tá? Aqui fica a minha logo. Até perdi um ozinho aqui, eu vou ter que mandar fazer de novo, né? Meu nome, mas vamos lá. Agora tá apagado porque não aparece muito de dia, né? Aqui tem esse quadro e ali fica a entrada realmente da minha sala de atendimento, tá? Então, quando a pessoa chega, tem esse outro puff aqui. Esse aqui é o lugar onde, se precisar esperar ou quando algum marido prefere ficar esperando, fica aqui. Então, quando a gente entra, né, na sala de atendimento, e aí a gente tem logo aqui a mesinha onde eu atendo as pessoas, né? Essa cadeirinha que eu achei linda, super confortável. Aqui uma maquetezinha da pele que eu gosto muito de usar para poder estar explicando algumas coisas. Aqui eu deixo alguns produtos de tratamentos que as pessoas não sabem, né? Eu deixo aqui bastante tratamento capilar e barba, que as pessoas não sabem que eu faço. Também deixo a mostra aqui alguns produtinhos, né, que eu considero bem básicos e gosto de indicar, né? Então, sérum, o Firme Flácid, deixo aqui essa versão pequenininha, às vezes a pessoa prefere para experimentar. Então, quando ela senta aqui, a gente está conversando, ela está futucando ali. Ela vai perguntar que produto é esse e tal, então é uma ótima oportunidade para vender, tá? Aqui eu tenho essa cortina, né, essa persiana, na verdade, que eu uso para fazer as minhas fotos. Então, geralmente, eu tô com o tripé aqui, coloco o tripé, ajeito e vou fazer as fotos com esse fundo para tentar padronizar. Então, se tiver à noite, eu coloco ainda, uso a iluminação para poder colocar aqui e jogo a iluminação para cá. Então, fica bem legal. Normalmente, eu deixo ela fechada, né? Então, ela não fica aberta, ela fica fechadinha. E eu abro só na hora que eu vou estar usando. Aí, eu fiz esse painel aqui, para dar, acho que um ar mais aconchegante, eu gosto da madeira. Aqui o nosso lixinho de infectantes, onde eu descarto tudo que a gente está usando durante as limpezas de pele, algodão, as coisas que tem contato com o paciente. Vamos começar por esse lado aqui. Então, fica a minha balancinha de bioimpedância, né? Apesar de eu trabalhar pouco com corporal, é um plus, então os pacientes gostam quando tem isso aqui. Se alguém procura para fazer sozinho, eu cobro para fazer, mas as minhas clientes eu sempre meço para elas. Ainda que não estejam fazendo corporal comigo, elas gostam. Aqui em cima eu deixo alguns certificados, né? Então tá ali o meu da LPP, da Tainá. Aqui eu tô com o simpósio de enfermagem estética, que aconteceu esse ano no Espírito Santo. Aqui o meu certificado da educação física, o meu bacharelado em educação física, que me ajuda muito, apesar de eu não trabalhar diretamente, mas os conceitos, a parte fisiológica, emagrecimento, então muito, graças a Deus, tá ali. Aqui o meu certificado da graduação de enfermagem, tem alguns outros. Esse quadrinho tá aqui vazio ainda porque eu quero colocar aqui, na verdade eu preciso de mais 2 quadrinhos. Esse eu quero colocar a parte de estética íntima, que é um dos focos que eu quero ter, e o outro para melasma, que eu já concluí os 2 cursos bem legais e eu quero ter esses cursinhos aí. Eu aproveito para deixar aqui, aí eu vou dar um macete para vocês, a gente que está começando, que não tem estoque ainda, né? Então aqui em cima ficam tanto produtinhos que estão, esses aqui estão todos abertos, então produtinhos que eu vou comprando para usar, eu deixo a caixinha aqui, até porque ele fica à mostra a caixinha e também é mais fácil para estar explicando para os clientes a função de cada um, o tamanho de cada um, o aspecto. Eu tenho alguns assim do meu estoque que ficam para pronta entrega, o Sweet Lips tá ali, o Life C da Tulipia também tá ali, tá com o produto. O esfoliante tem um com produto e outra caixinha vazia mesmo. Alguns, esse está vazio, mas também tem cheio, são meus produtinhos que eu uso para a região dos olhos. E o Hidrapil, do extrato, são produtinhos que eu gosto de usar, então eu deixo aqui, porque eu também indico eles, tá? Aí nessa parte de baixo aqui, eu tenho a bancada, que é a minha bancada funcional mesmo.
Aqui tá a minha lupa, tá até aqui porque eu comprei esses dias e ela não tá funcionando o LEDzinho, então eu deixei pra ir lá na loja ver porque que o LED não tá funcionando. O ventiladorzinho que eu já tinha, mas algumas pessoas usam, né, pra secar um produto quando tá com pressa e tal. Confesso que eu praticamente nunca uso porque nunca tenho pressa. O descarpacto aqui, porque eu comprei errado o suporte, eu comprei o suporte de 3 litros e comprei a caixinha de 1,5 litro. Então, como a gente demora para encher, eu vou usar as caixinhas e depois eu coloco o suporte. Aqui tá o meu Estímulos Face Max, gente, que é uma plataforma que eu amo, 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 amo. Porque ela tem muitas tecnologias que eu ainda nem uso todas. Daqui eu uso muito mesmo a alta frequência, uso... Aqui é o suporte, né, da alta frequência, então é o que eu mais uso, né? E aqui os diversos objetivos, né? Então, para capilar, para os cebolinhas, cebolão, a gente vai aí, aquele mais pontualzinho, esse aqui para algumas regiões de papada, pescoço, o rolinho, que também pode ser tanto para o cabelo quanto o pente. Enfim, a gente vai ajustando, né? Tem esses mais pontuaizinhos aqui, que a gente usa quando você quer tratar uma acnezinha inflamada, um pontinho inflamado, um determinado ponto. E uso bastante os LEDs, o peeling de diamante, né? Eu gosto de usar bastante também, principalmente nos protocolos de rejuvenescimento e cicatriz. E o meu peeling ultrassônico, que eu confesso que eu uso muito nas limpezas de pele. Eu faço extração manual, mas aqueles menorzinhos, né? Eu gosto muito de acentuar com ultrassom. Com ultrassom não, com o peeling, tá? Esse aqui é um terminalzinho da minha criofrequência, né, para tratamento de área íntima que eu usei, higienizei. Tá aqui para poder levar para autoclave. Nessa gaveta, ó, aqui fica a minha Smart, minha canetinha, que também eu uso bastante. Eu amo microagulhamento, pessoal. Então, aqui eu tenho os cartuchos de 12, os cartuchos de 137, tem alguns cartuchinhos de 36 ali na outra gaveta. Aqui tá o meu LED azul, porque o último que eu usei foi o vermelho, então eu guardo aqui na gavetinha. E uma fitinha extra, porque não é a que eu uso, mas fica aqui de reserva, né? Vamos ver nessa gaveta aqui. Essa tá bagunçadinha. Então aqui fica um óculos, né, pro LED, o óculos da paciente. O meu... Esse aqui é o carregador da Dermapen. Aqui fica o meu adipômetro, uma garrafinha de água e aqui os cartõezinhos que eu coloco quando as clientes levam produtos para skincare, tá? Então, eu coloco na bolsinha, aqui eu escrevo o nome da paciente e faço um agradecimentozinho, tá bom? Nessa outra gaveta ficam as ponteiras da minha criofrequência, né? Eu uso a da Ibramed e o termômetro para quando a gente faz a radiofrequência. Nessa última que tá bem vazia, eu guardo só algumas bolsinhas para entregar produtos e algumas amostrinhas. Aqui estão as minhas ponteiras, né? Do peeling de diamante. Eu deixo bem próximo aqui, porque quando eu quero usar já tá pertinho. Esses potinhos eu guardo ali dentro, mas é que tá arrumado aqui já para eu receber paciente, então o que eu vou usar, já deixo mais aqui à mão. Esse aqui eu guardo as máscaras, né? Costumo usar, eu tenho azul e rosa porque eu tenho jaleco azul e rosa, então eu gosto de deixar tudo combinadinho. Coisa de quem tem toque, pessoal. Aqui alguns algodões, né? Eu uso esse cortadinho, ele é ótimo. E como ele é meio grossinho, às vezes pra fazer a extração, eu abro ele no meio. E às vezes para limpar uma área menor eu corto, então eu acho que esse algodão ele rende muito, ele é muito confortável para passar na pele também. E aqui eu deixo as minhas bonequinhas prontas, né, que é a gaze com algodãozinho dentro, tá? Deixo aqui sempre uma caixinha para eu usar e outra caixinha pronta ali dentro do armário. Aqui tá o meu mocho que eu nunca uso, porque eu gosto de trabalhar em pé e porque eu tenho dificuldade em ficar tempo sentada também, então em pé pra mim é mais confortável. Esse plásticozinho, eu deixo ele aqui em cima porque ele não é visível, né? Então eu gosto da transparência dele e quando eu vou colocar os produtos para fazer o atendimento, eu geralmente coloco aqui, tanto a cubinha,
cubeta quanto os produtos, porque se entornar, se pingar, não tá direto no armário, tá no plásticozinho que é fácil. Aqui esse espelhozinho com lente de normal e a lente de aumento, que eu deixo para paciente estar acompanhando. Tem paciente que gosta de acompanhando passo a passo o atendimento. Então, ensaboei. Às vezes eu uso até para ensinar os movimentos de ensaboar, ensinar as coisas. Aqui usar esse gloss, que elas gostam muito. Eu tenho esses lilás grandes, dependendo da pessoa. Ou se eu passo uma máscara, um creme onde eu passo até o colo, o pescoço, eu uso esses maiores. Os menorzinhos para a área dos olhos, né? Tem o rosinha e tem o lilás. E tem o rosinha maior também, que deve estar guardado em algum outro lugar. Aqui é meu potinho de água, meu potinho de detergente, que eu deixo para poder higienizar alguma coisa quando eu quero. E aqui o meu álcool a 70. Eu não gosto de colocar o álcool a 70 líquido aqui, porque eu até medo de confundir, para não ficar tudo cheio de etiqueta, eu deixo assim. E o álcool a 70 eu gosto de comprar ele já identificado. Esse aqui, é um produtinho da Alu, que eu usei para fazer microagulhamento capilar em barba. Tô fazendo alguns meninos aí. Aqui os meus produtinhos para fazer hidratação labial, né? O Sweet Lips, tanto de cereja quanto de frutas vermelhas. E o esfoliantezinho ali. Aqui é um produtinho novo, vou até colocar ele aqui na bandejinha também, que eu gosto de deixar, né? Lembra? A minha bandejinha que vende sozinha, tá ali. Aqui eu gosto também, dependendo da cliente, ela gosta de usar aquele gloss que aumenta o volume, então eu tenho esse aqui da Inova, que ela deixa aqui. Essa máscarazinha eu confesso que eu não uso, fica aqui porque eu acho ela bonitinha, né? Eu ganhei como um brindezinho da Alura aí. E aqui realmente é uma máscara que eu gosto de usar. Gente, acho essa boquinha linda. Eu confesso que eu comprei só por conta da caixinha, mas depois que eu usei, ela vem com esse lacrezinho pra ficar protegido. Tá difícil de abrir porque eu tô com uma mão só aqui. Já consegui. E ali eu tenho 50 máscaras, elas são meio que gelatinosa e ela vem com ácido hialurônico para hidratação. Então, ela é perfeita. Sempre finalizo a limpeza de pele com ela ou quando a gente vai fazer rejuvenescimento labial mesmo. Aqui, essa caixinha acrílica, eu deixo sempre a touquinha, né? Que eu uso ou uso também para revestir a almofadinha de massagem do pescoço. Aqui as minhas máscaras desidratadas, eu tenho ela assim e tenho ela no pacote aberto, mas como essa aqui tem a validade primeiro, então eu tô usando essas. Os meus palitinhos que eu uso como espátula, porque eu ainda tô sem pia aqui no consultório, então é bem prático para mim usar a espátula, porque você usa e descarta, né? E esses pincéisinhos que a gente usa tanto para aplicar o esfoliante labial quanto para aplicar o gloss, né? Porque tecnicamente é de uso único, eu não posso encostar no cliente, então a gente aplica, coloca na cubeta e usa o pincel. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu uso esfoliante, eu gosto mais do cheirinho desse de tutti-frutti, mas quem usa isso sabe que ele é seco, né? Então eu geralmente vou dar uma dica aqui, quando eu vou fazer esfoliação, eu coloco um pouquinho dele na cubeta e coloco com umas 3 gotinhas de óleo de rosa mosquito. Então ajuda muito, já ele vai hidratando enquanto a gente vai esfoliando. Agora aqui tem um armário que é de bagunça, galera. Aqui é o armário onde eu deixo meus produtinhos, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado com os produtos é deixar... A maioria deles são sensíveis à luz, então esse armário é perfeito, de madeira mais escura. Então, eu tenho aqui alguns produtos para microagulhamento. Aqui são os meus olhinhos essenciais, os meus aromatizadores e anestésico. E a minha agulhinha de... Deixa eu ver esse cartucho aqui. É o cartuchinho de agulha única, pessoal. Tá aqui. Aqui fica um potezinho com os pincéis, cubeta, enfim. Então, na hora que o cliente chega, eu já deixo separadinho, coloco o kit dele aqui. Esse aqui, eu só tenho 2 produtos para corporal. Que é esse nano spray, o lipotérmico, né? Que ele é um vasodilatador e me ajuda muito antes dos procedimentos, eu junto com a radiofrequência, com a criofrequência. E esse aqui, que ele é de uso tanto corporal quanto facial, mas eu confesso que eu uso bastante no facial, que é aquele peeling maravilhoso da Tulipia, tá? O outro produtinho que eu tenho é o Nanolift 3D,
da Ecos Dermocosméticos, que ele rejuvenesce, né? A gente trata flacidez, estrias com ele, então eu uso também sempre associado após algum procedimento com acrílico. Ali são todas as minhas máscaras, eu não vou mostrar para vocês agora, mas aquele kit 4 extrações da tulipe, algumas extratos da terra. Ali, nesse cantinho, ficam os meus sabonetes, as minhas águas termais, cremes emolientes, loções emolientes. Nessa caixinha aqui eu procuro deixar os sérums e protetor solar, que eu finalizo, né? Tem mais alguns que não estão aqui. As cubetas, pessoal, confesso que a que eu mais uso é essa menorzinha aqui, tá? Que aqui eu coloco a máscara desidratada para hidratar, é onde eu faço a diluição do gloss que eu falei com vocês para poder fazer hidratação. E geralmente são essas pequenininhas. As maiores eu uso muito pouco, mas geralmente como eu vou fazer uma misturinha de argila, ou deixo ali para ir descartando o algodãozinho que eu vou usando, tá? Aqui embaixo eu tenho papelaria, então alguns cartões, a minha solução antisséptica aberta, os meus potinhos, desculpa aí, minha glicerina, e eu guardo as minhas argilas em potinhos assim. Aqui tá a argila negra, tenho a verde, a branca e a rosa ali dentro. Mas eu deixo separadinho assim. Guardei a embalagem original, tá? Porque quando a fiscalização chegar, eu tenho que mostrar a data de validade, lote e tal. Então tá tudo separadinho ali. Eu não gosto de colar no vidro para não ficar feio, mas tá tudo separadinho. E aqui eu deixo 2 toalhinhas só para me socorrer em caso de emergência. As toalhinhas que os pacientes usam não ficam aqui. E nesses potinhos ali atrás eu tenho mais algodão, mais bonequinha pronta, tá? O ar-condicionado fica ali, porque é impossível trabalhar sem ar-condicionado aqui nessa cidade. E essa minha parte aqui do consultório, ela toma sol da tarde todo. E virando para cá, eu tenho acesso à minha sala onde eu faço o primeiro atendimento e a avaliação facial. E depois eu venho para essa sala que eu tô mostrando para vocês aqui, que é o atendimento. Aqui, eu amo esse vidro, ele não tá pronto, né? Mas eu quero fazer uma prateleirinha de vidro aqui, para eu deixar... Eu vou ter um estoque enorme, tá, pessoal? Dia. Então, eu faço um LED aqui, fazer as prateleirinhas de vidro. E aqui vai ficar todo o estoque para eu deixar pronta a entrega para skincare. E essa frase que eu amo porque ela ressignificou a minha vida. Que é apaixone-se pelo ato de se cuidar. E não tem idade, pessoal. Qualquer fase da vida, você pode descobrir essa paixão, você pode ampliar essa paixão e muda a sua vida. A minha maca, eu preparo ela assim para receber o paciente, né? Ela é aquela maca fixa, dá destaque, né? A gente levanta, ela tem as posições, a gente levanta a cabeceira, baixa a cabeceira, levanta os pés. Aqui eu deixo sempre um lençolzinho de papel, confesso que eu não gosto muito, mas é muito prático. Eu não deixo ela arrumada assim, né? Eu comprei essa capa aqui pra não ficar sujando, então eu deixo ela sempre nessa capa e é muito fácil. Cada cliente a gente consegue higienizar com detergente, passar o álcool 70. Mas eu deixo ela preparada assim para os clientes, né? Então, higienizei, passei o álcool, aí eu abro o lençolzinho e deixo aqui o kit da cliente. Já deixo o roupão, a faixinha e a touca. Deixo as mantinhas aqui, então cada cliente com a sua mantinha, pessoal, não dá para reutilizar. Então, essa para cliente, troco. E aí eu já dou dica, compre mantinhas pequenas, mantinhas solteiro, porque elas são fáceis de lavar, de secar e ocupam pouco espaço. Também deixo a toalhinha aqui, porque eu sempre vou usar essa toalhinha para forrar a fronha, né? Eu encomendei fronha impermeável também, aquela almofada impermeável para ficar mais fácil. Mas então, quando eu vou atender cliente, eu coloco, se ela quiser o travesseiro, eu deixo sempre forradinho aqui para não cair produto, não encostar nada. Ou se eu precisar também trabalhar de costas, aí a gente retira e tá ali para ficar. Então, é assim que eu deixo a minha maca, tá? Confesso que eu nunca uso as gavetas que estão aqui de baixo, seja para descartar alguma coisa para guardar, elas ficam vazias ali. E essa escadinha eu comprei separado no Mercado Livre, mas ela é perfeita demais, tá? Ela aguenta até 200 quilos, então ela é super forte, de metal, bem bacaninha. Aqui a minha Trio TK, minha paixão. Eu juro que eu comprei com muita ansiedade, mas eu não esperava que ela me desse resultados tão bons. E eu tenho, graças a Deus, conseguido muito bons resultados com as minhas clientes, minhas pacientes. E eu trabalho mais com a criofrequência, ela tem a radiofrequência
São 6 terapias. Ela tem a radiofrequência e a criofrequência. Tem a tecarterapia, tem a criotecarterapia e tem a criofrequência, tá? E já vem com muitos protocolos, eu não lembro aqui quantos prontos, também vem com a particularidade de você montar os protocolos de cada cliente e já salvar ali com o nomezinho da sua cliente, quando chega o protocolo dela tá desenhado. Veio com as 4 ponteiras, então Ibramed, parabéns para vocês, porque arrasaram. A gente tem resultados incríveis com esse equipamento, vocês não imaginam. Resultados que se esperam com tratamento a laser, que se esperam com outros equipamentos da modinha que custam centas vezes mais caro, mas a entrega dele... Dá uma olhadinha nos meus antes e depois lá no Instagram que vocês vão estar olhando, tá? E aqui, meu vapor, né? Então, eu uso da HTM, ele é muito bom, tá no carrinho, ele tá mais baixo, porque a última cliente que veio gostava da maca mais baixa, então a gente deixa aqui. O carrinho sobe e dependendo da altura que eu deixo a maca é onde eu ligo ele, tá? E aqui a minha luz, né? Confesso que eu não gosto, pessoal, porque eu comprei ela junto com a maca, mas eu tô louca pra trocar por aquela de arco, né? Tanto porque ela é linda e acho que é mais fácil, essa aqui ela fica dobrando, saindo do lugar, caindo. E eu não uso a lupa, essa aqui. Eu gosto da minha lupinha pequena ali, tá? Mas enfim, enquanto isso, eu uso ela até para fazer iluminação de fotos, das filmagens e tá aí. Então, que equipamento eu comprei primeiro? Bom, primeiro foi o vapor, óbvio, né? Depois eu namorei meses e foi o meu Estímulos Face Max. E aí, quando eu conheci a Criotecar, não teve jeito. Essa aqui foi a minha loucura. Eu ainda trabalho fora, então eu peguei uma boa grana e apliquei nessa daí, mas foi, ó, de longe o melhor investimento que eu fiz, tá? Daqui acho que é isso, né? Essa parede já tá comprada ali, as outras estantes e... As estantes não, prateleiras, mas de vidro com metal douradinho para colocar. E é isso. Então, a gente entra por ali. Expliquei a sala toda para vocês, né? É uma sala pequena, mas eu atendo super bem aqui. E aí eu venho para a segunda sala, que por enquanto eu estou usando. Mas na hora que finalizar o certificado da clínica, que sai tudo pronto, tende a ser um segundo consultório, né? Então, eu tendo a ficar com o consultório 2. E depois, quando a gente ampliar aquele espaço de lá, a ideia é ter 5 consultórios aqui para ficar uma equipe multidisciplinar. Mas aqui é onde eu gosto de fazer o meu primeiro atendimento, né? Onde eu sento com a paciente, onde eu preencho a ficha de anamnese, onde eu registro no prontuário a história clínica, onde eu escrevo na agenda, tiro dúvidas. E tá aqui a minha cadeirinha fantástica, esse quadro que eu fiquei apaixonada por ele e bem a minha cor, assim, eu gosto desse verde, desse azul, né? Uma coisa meio calma, moderna, bem a minha cara, né? Meu porta-papeleta tá escuro aqui, mas ele é douradinho, tá? Meu porta-trecos lá também douradinho, porta-papel. E aqui é minha Dermiscan. Ela não entrou na fila, né? A Dermiscan foi a terceira que eu comprei. Primeiro foi o vapor, depois o Estímulo Face, depois a Dermiscan. E olha, ela muda o atendimento da gente. Então, se tem um equipamento que agrega, que valoriza e que fascina os clientes, é a Dermiscan. Por tudo que ela oferece, se você conseguir fazer uma avaliação bem feita e explicar para o teu paciente o motivo dessa avaliação, né? Aqui é a cadeirinha que ele senta, se vem 2 pessoas, a segunda cadeirinha está ali. Ou se eu tenho uma pessoa sendo atendida e está com o marido, com o filho, senta aqui, também vem tomar um cafezinho. Aqui eu montei essas 2 mesinhas, tem essa área aqui dentro também. Eu tô com a iluminação comprada para melhorar essa iluminação, vou colocar LED ali em cima, mas ainda não está pronto, né? Então, aqui fica o meu vaporizador, que eu coloco sempre o cheirinho gostoso, ficar atendendo. E aqui o nosso cantinho do café. Essas 2 xícaras, que é a coisa mais linda, né? As tacinhas pro cappuccino. Aqui a gente deixa umas balinhas, que desaparecem daqui. Sempre deixo assim, porque eu não tenho uma máquina de café ainda, então eu deixo o cappuccino, o chocolate branco. E aqui são os biscoitinhos. Sempre tem um cookiezinho, uma goiabinha e um biscoitinho de sal, né? Um clube social ali para quem prefere. Adoçante, chazinho, colherzinha e esse parador que eu achei
É tudo muito a minha cara, muito clean, assim, muito quietinho, assim, eu não gosto de muita coisa. Tem esses capins dos pampas que não são dos pampas. Eu trouxe esse capim de um bosque de Portugal, que eu vi essa semente, a coisa mais linda, e eu trouxe, plantei lá no sítio e deixei essa secarem para ficar aqui. Tem um tempão que tá aqui. Aqui eu deixo a minha impressora. Isso aqui que eu nunca coloco, né? Para colocar os códigos de barra para facilitar para os clientes. Tá impresso ali, eu esqueço de colocar. E essas gavetas desse armário que fica mais ou menos como um depósito. Nossa, esse aqui eu não posso nem abrir, não tem bagunça. Enfim, aqui eu tenho estoque do que eu não estou usando lá. Então, estoque de agulha, estoque de seringas, estoque de gaze, touca, sacolinhas, algodão. É um armário mesmo de estoque. Tá vendo? Papel, mais luvas, absorventezinho que eu coloco no banheiro, toalha, saco de lixo, a máscara que eu falei que eu tenho ela assim, ser desidratada, dobradinha, eu tenho ela assim. Na verdade, eu ganhei junto com um equipamento. Aqui eu deixo as toalhas higienizadas, né, para uso dos pacientes. E aqui, mais estoquezinho. É isso, pessoal. Por hora eu tenho usado esses ambientes, né? Preparo o cafezinho e deixo ali. O banheiro, mostrei o banheiro, mas o banheiro a gente acessa por aquela porta ali, tá? E espero que vocês tenham gostado. E eu tô começando agora, mas eu tenho colocado a alma e tudo que eu posso aqui. Confesso que eu tô amando, que a estética tem mudado a minha vida. Esse era um projeto de aposentadoria, mas que tem valido muito a pena.